Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Como proteger seus dados pessoais? Introdução à LGPD. O que é e por que ela é importante? A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei no 13.709/2018, foi criada para garantir mais segurança, privacidade e controle sobre o uso de dados pessoais no Brasil. Ela entrou em vigor em setembro de 2020 e estabelece regras sobre como as empresas devem coletar, armazenar, processar e compartilhar dados de seus clientes, colaboradores e qualquer outra pessoa física. Esse marco legal coloca o Brasil em conformidade com uma tendência mundial de proteção de dados, semelhante ao que já ocorre na Europa com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR. Por que a LGPD é tão relevante? Nos dias atuais, dados pessoais são considerados um ativo valioso. Com o avanço da tecnologia e a digitalização de inúmeros serviços, as informações pessoais passaram a ser amplamente utilizadas por empresas para diversas finalidades, desde marketing até segurança e saúde. Porém, o mau uso ou vazamento dessas informações pode trazer sérios prejuízos à privacidade dos indivíduos, além de expor empresas a sanções severas. O que são dados pessoais? De acordo com a LGPD, dados pessoais são todas as informações relacionadas à pessoa física identificada ou identificável. Isso inclui desde o nome, CPF, endereço, até informações mais sensíveis, como dados biométricos, preferências de consumo, histórico médico, entre outros. O tratamento inadequado desses dados pode colocar o titular em risco, expondo-o a fraudes, discriminação e violações de privacidade. Quais são os princípios da LGPD? A LGPD se baseia em 10 princípios fundamentais que garantem a transparência e segurança no uso de dados pessoais. 1. Finalidade. O uso dos dados deve ter um propósito claro e legítimo. 2. Adequação. Os dados coletados devem ser apropriados para a finalidade proposta. 3. Necessidade. A coleta de dados deve ser limitada ao mínimo necessário. 4. Livre acesso. O titular tem o direito de acessar suas informações e saber como estão sendo utilizadas. 5. Qualidade dos dados. As informações devem ser exatas e atualizadas. 6. Transparência. A coleta e uso de dados devem ser comunicados de forma clara ao titular. 7. Segurança. Devem ser adotadas medidas de proteção contra acessos não autorizados e situações de vazamento. 8. Prevenção. A empresa deve tomar precauções para evitar o uso indevido dos dados. 9. Não discriminação. Os dados não devem ser usados para discriminar os titulares. 10. Responsabilização. A empresa deve ser capaz de comprovar que está em conformidade com a LGPD. Direitos dos titulares de dados. O que você pode exigir? Uma das grandes inovações trazidas pela LGPD é o empoderamento do titular dos dados. Antes, as pessoas tinham pouco ou nenhum controle sobre como suas informações eram usadas. Agora, a LGPD garante uma série de direitos ao titular, permitindo maior controle sobre seus dados e mais transparência no relacionamento com empresas e instituições. Quais são os principais direitos dos titulares de dados? 1. Confirmação da existência de tratamento. O titular tem o direito de saber se uma empresa ou organização está processando seus dados. 2. Acesso aos dados. O titular pode solicitar o acesso a todos os seus dados pessoais que estão sendo processados por uma determinada empresa. Isso inclui tanto as informações diretamente fornecidas pelo titular, quanto aquelas coletadas durante interações posteriores. 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Se o titular identificar que seus dados estão incorretos ou desatualizados, ele pode exigir que sejam corrigidos. 4. Anonimização. Bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos.
Caso a empresa esteja coletando mais informações do que o necessário ou esteja processando dados sem uma finalidade clara, o titular pode solicitar a anonimização, tornar impossível a identificação, o bloqueio, suspensão do tratamento ou a eliminação dos dados. 5. Portabilidade de dados. O titular tem o direito de solicitar que suas informações sejam transferidas para outra empresa, o que facilita a troca de serviços entre diferentes prestadores. 6. Revogação do consentimento. O consentimento para o uso de dados pode ser retirado a qualquer momento, e a empresa deverá parar de processar os dados a partir de então, exceto se houver outra base legal que justifique o tratamento. 7. Informação sobre o compartilhamento de dados. O titular tem o direito de saber com quem seus dados foram compartilhados e para qual finalidade. Como exercer esses direitos? O titular pode fazer uma solicitação diretamente à empresa que está processando seus dados. A empresa é obrigada a fornecer as informações de forma clara e acessível, preferencialmente em um formato eletrônico e padronizado. É importante destacar que o titular não pode ser cobrado por esses pedidos, exceto em situações excepcionais. Obrigações das empresas. Como estar em conformidade com a LGPD? A LGPD impõe uma série de obrigações às empresas para garantir a proteção dos dados pessoais. O descumprimento dessas obrigações pode resultar em sanções severas, como multas, suspensão de atividades e danos à reputação da empresa. Quais são as principais obrigações das empresas? 1. Obtenção de consentimento. As empresas devem obter o consentimento explícito dos titulares antes de coletar ou processar seus dados, salvo em casos onde o tratamento for baseado em outras hipóteses legais, como a execução de um contrato ou o cumprimento de uma obrigação legal. 2. Manutenção de registros. As empresas precisam manter registros detalhados sobre o tratamento de dados, incluindo informações sobre a finalidade, a base legal e o prazo de retenção. 3. Transparência. A empresa deve informar claramente ao titular como seus dados serão utilizados, inclusive se serão compartilhados com terceiros, e quais medidas de segurança estão sendo adotadas para proteger essas informações. 4. Segurança dos dados. Medidas de segurança, como criptografia, controle de acesso e sistemas de detecção de intrusão, devem ser implementadas para prevenir o vazamento e o uso indevido de dados pessoais. 5. Notificação de incidentes de segurança. Caso ocorra um incidente de segurança que comprometa os dados pessoais, a empresa é obrigada a notificar tanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, quanto os titulares afetados, dependendo da gravidade da situação. No próximo bloco, exploraremos estratégias práticas para garantir que tanto indivíduos quanto empresas estejam devidamente protegidos de violações da LGPD. Obrigações das empresas. Como estar em conformidade com a LGPD? 6. Nomeação de um encarregado de dados, DPO. De acordo com a LGPD, as empresas precisam nomear um encarregado de proteção de dados, conhecido como DPO, Data Protection Officer. O DPO atua como o ponto de contato entre a empresa, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Esse profissional é responsável por garantir que a empresa esteja cumprindo as exigências da LGPD, fornecendo orientações, promovendo treinamentos e garantindo que as solicitações dos titulares sejam tratadas de maneira adequada e eficiente. 7. Adequação de políticas internas. É essencial que as empresas revisem e atualizem suas políticas internas de privacidade e proteção de dados para estarem de acordo com a LGPD. Isso inclui a elaboração de documentos como políticas de privacidade,
termos de consentimento e termos de uso, de maneira que fiquem claras as práticas de coleta e tratamento de dados. 8. Treinamento de colaboradores. Os colaboradores da empresa devem ser capacitados para entender a LGPD e suas obrigações. O treinamento é fundamental para garantir que todos estejam cientes das práticas seguras de tratamento de dados e saibam como lidar com solicitações dos titulares. 9. Adequação de contratos com terceiros. As empresas devem revisar seus contratos com fornecedores e parceiros comerciais para garantir que esses também estejam em conformidade com a LGPD. Afinal, se uma empresa compartilha dados pessoais com um terceiro que não segue as regras da LGPD, ela poderá ser responsabilizada por qualquer violação de privacidade. Sanções previstas pela LGPD. O descumprimento da LGPD pode gerar penalidades graves para as empresas. As principais sanções incluem advertências. Em casos leves de descumprimento, a empresa pode ser advertida, recebendo um prazo para regularizar sua situação. Multas. A multa pode chegar a até 2% do faturamento anual da empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração. A multa pode ser diária, caso a empresa não regularize as infrações no prazo estabelecido. Publicização da infração. Em alguns casos, a ANPD pode obrigar a empresa a tornar pública a infração cometida, o que pode impactar negativamente sua reputação no mercado. Bloqueio ou eliminação de dados. A ANPD pode determinar que a empresa bloqueie ou elimine os dados tratados de forma irregular. Suspensão ou proibição das atividades. Em casos graves, a empresa pode ter suas atividades de tratamento de dados suspensas ou proibidas. Como proteger seus dados pessoais na era digital? A LGPD não apenas estabelece obrigações para as empresas, mas também traz à tona a importância da proteção dos dados pessoais para os próprios titulares. Hoje, qualquer indivíduo está constantemente fornecendo informações pessoais em diversos ambientes digitais, como redes sociais, plataformas de e-commerce e aplicativos de serviços. Portanto, entender como se proteger é essencial. Dicas para proteger seus dados pessoais. Leia as políticas de privacidade. Sempre que possível, leia as políticas de privacidade dos sites e serviços que você utiliza. Embora muitas vezes sejam longas e detalhadas, essas políticas informam como suas informações serão usadas, armazenadas e, eventualmente, compartilhadas. Se você não concordar com os termos, é melhor evitar o uso do serviço. Tenha cuidado ao compartilhar informações sensíveis. Evite fornecer informações como CPF, endereço completo ou dados de cartão de crédito em sites não confiáveis ou desconhecidos. Sempre verifique se o site tem medidas de segurança adequadas, como o uso de criptografia, indicada pelo cadeado ao lado do endereço do site. Gerencie suas permissões em aplicativos. Muitos aplicativos solicitam permissões que podem não ser necessárias para o funcionamento do serviço. Por exemplo, um aplicativo de jogos pode pedir acesso ao seu GPS, contatos ou câmera, mesmo que isso não seja essencial para seu uso. Revise as permissões concedidas e desative aquelas que parecem excessivas ou invasivas. Ative a autenticação de 2 fatores, 2FA. Sempre que possível, utilize a autenticação de 2 fatores para proteger suas contas. Esse método adiciona uma camada extra de segurança, exigindo que você forneça um segundo código, geralmente enviado por SMS ou gerado por um aplicativo, além da senha. Atualize suas senhas regularmente. Usar a mesma senha para várias contas é um risco de segurança. Se uma das contas for comprometida, todas as outras podem estar em perigo. Além disso, é recomendável mudar suas senhas periodicamente e usar combinações fortes, com números, letras maiúsculas e minúsculas, além de caracteres especiais. Esteja atento a golpes e phishing.
E-mails e mensagens que solicitam informações pessoais ou financeiras devem ser tratados com desconfiança. Muitas vezes, esses são golpes conhecidos como phishing, onde criminosos tentam enganar os usuários para roubar suas informações. Verifique sempre a origem da mensagem e evite clicar em links suspeitos. Use uma VPN em redes públicas. Ao acessar a internet em redes públicas, como as de aeroportos ou cafés, utilize uma rede privada virtual, VPN, para proteger suas informações. Redes Wi-Fi públicas são mais suscetíveis a ataques, e uma VPN garante que seus dados sejam criptografados. O papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A ANPD é o órgão responsável por fiscalizar, regulamentar e garantir o cumprimento da LGPD no Brasil. Ela atua não apenas aplicando sanções, mas também educando e orientando empresas e a sociedade sobre as melhores práticas em proteção de dados. A ANPD também é o canal oficial para que titulares de dados possam denunciar práticas abusivas ou solicitar informações sobre o tratamento de seus dados. Como a ANPD pode ajudar os titulares de dados? Recebimento de reclamações. Se um titular de dados sentir que seus direitos foram violados por uma empresa ou organização, ele pode apresentar uma reclamação diretamente à ANPD. Orientações. A ANPD disponibiliza materiais educativos para que tanto empresas quanto indivíduos compreendam melhor suas responsabilidades e direitos sob a LGPD. Fiscalização. A ANPD realiza fiscalizações para verificar se as empresas estão cumprindo com as obrigações da LGPD, podendo aplicar sanções quando necessário. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, trouxe um avanço significativo no que diz respeito à privacidade e segurança das informações pessoais no Brasil. Para indivíduos, a LGPD oferece mais controle sobre seus dados e ferramentas para exigir transparência e responsabilidade das empresas. Para as organizações, o desafio é adaptar-se à nova realidade, garantindo que suas práticas estejam de acordo com a legislação. Ao compreender os direitos e deveres previstos pela LGPD, é possível navegar pelo ambiente digital de forma mais segura e responsável, protegendo tanto seus dados quanto sua privacidade. Se você quer saber mais sobre como proteger seus dados pessoais e garantir que seus direitos sejam respeitados, inscreva-se no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal e ative o sininho para receber dicas sobre segurança, tanto financeira e pessoal, e até o próximo vídeo.